Salve, salve! Hoje eu vou fazer a demonstração da lei de Stevin, que é a lei que determina as diferenças de pressões para determinadas alturas em um fluido. O fluido que pode ser o ar, pode ser a água, pode ser aquilo que não é compressível, não é mesmo? A gente conhece os fluidos mais mesmo como os líquidos, mas um fluido tem características muito mais marcantes do que só isso. Mas no início de tudo eu vou escrever o nome da matéria, né? Hidrostática. A hidrostática, o próprio nome estática já determina o quê? Que a gente vai trabalhar com tudo, basicamente, tendo uma consequência muito importante. Uma força resultante nula, o que vai determinar, na maioria das vezes, um referencial não inicial, significa que raramente estaremos lidando com coisas aceleradas. Então, ou a gente vai estar com velocidade constante, ou a gente vai estar em repouso. Vai ser indistinguível na maioria dos casos. Mas vamos para a lei propriamente dita. Como que começa essa história? Eu vou desenhar aqui um aquário. Vou colocar aqui até uma aguinha em azul aqui para mim poder destacar. Tá aqui o nosso aquário. O que rola aqui? Eu vou recortar uma parte aqui do aquário, uma parte não vazia, mas uma parte específica de água que está aqui no meu aquário. Então, eu quero que você enxergue isso aqui como um espaço de água e não propriamente um espaço vazio, mas uma parte dentro dele. E a partir daqui que vai começar a minha demonstração. Mas de tudo, eu preciso dizer uma coisa para vocês. A pressão ela é definida como força sobre uma determinada área. Eu escrevi na notação de integral porque a ideia é essa mesmo. Então, uma força sobre qualquer área vai ser uma pressão. Então, vou marcar isso aqui, que isso aqui é importantíssimo. E como é que surge a nossa lei de Stevin? Bem, gente, imaginando essa porção aqui que eu desenhei, nós vamos ter uma primeira consequência. Como nós estamos em líquidos aqui, a gente vai ter uma conclusão em que vai existir uma área que vai estar sobre essa parte que eu criei, no caso um cilindro, vai ter uma área aqui embaixo e haverão áreas laterais. A pressão ela vai atuar em todas as direções. Eu vou escolher essa cor aqui laranja. A pressão ela vai atuar em todas as direções aqui no nosso espaço aqui escolhido. Então, qual que vai ser uma das principais consequências disso aqui? Uma das principais consequências vai ser o quê? Eu vou destacar essa tampa aqui do nosso cilindro. E eu vou destacar a tampa aqui de baixo também. Sobre essas duas áreas aqui, haverão pressões. Eu vou chamar essa daqui de cima de Fy e a de baixo de Fx. Tudo beleza? Tudo ótimo. Quando a gente vai descendo, a lateral do nosso suposto cilindro vai ter um aumento significativo de pressão. Por isso que eu desenhei essas setinhas aqui aumentando. E as partes de cima e de baixo haverão pressões também. Mas vamos um pouco além disso aí. Vamos dizer, por exemplo, que o nosso cilindro aqui de ar, ele possui uma altura H. Vou desenhar esse H um pouquinho mais bonitinho. Ele possui essa altura H. Então, se a gente colocar esse cilindro um pouco mais definido, a gente pode desenhar ele assim, dessa forma, olha. Tá aqui o nosso cilindro. Nosso cilindro, no caso aqui, nosso espaço na água, né? Que eu defini. Com uma pressão superior atuando, que eu chamei de
Fy e uma de baixo de Fx. Galera, nós bem sabemos que se a gente fosse definir esse fluido aqui, esse espaço preenchido por água, se a gente fosse retirar ele, uma porção, haveria no seu centro geométrico a atuação da força-peso. E por que isso haveria? Porque o nosso fluido ele teria uma densidade que a gente conhece aqui, por exemplo, e nós sabemos o quê? Que densidade é a definição de massa dividido por volume. Logo, portanto, se eu fosse colocar a atuação da força-peso, ou seja, eu vou desenhar um P até meio diferente, a gente poderia escrever o peso em função da densidade e do volume do nosso líquido. O que seria mais interessante, porque a gente não precisaria de estar dizendo de forma mais direta qual o volume de massa que está no nosso aquário aqui. Então, o que acontece? Nós vamos escrever o seguinte aqui. Observe que a nossa atuação de pressão na parte superior do nosso espaço, na parte inferior, estão se opondo. E o peso está apontando no sentido normal a uma superfície, né? No caso aqui, se a gente fosse fazer uma definição mais rigorosa, eu teria que desenhar o vetor de campo gravitacional aqui para baixo. Então, fazendo, como isso aqui é hidrostática, a soma das forças é nula, o que a gente vai ter? Que, primeiro, F de Y menos F de X é exatamente igual ao P. Definição primária dessa história toda. Isso aqui é uma coisa muito forte, galera, porque é a definição principal dessa história toda. Aí você fala, mas pô, e a pressão? Onde é que ela entra nessa história? Bem, meu parceiro, lembra o seguinte. Lembra que a gente definiu pressão como força sobre área? Vou dizer para você o seguinte, velho. Eu vou escrever essa força em função da pressão. Então, o que eu vou escrever? Que P de Y vezes uma área. Eu vou chamar, gente, vou até fazer uma anotação aqui, ó. Essa área de A. E, por consequência, a área de baixo também vai ser A, né? A menos P de X vezes A é igual ao que? O nosso peso, que é M vezes G. E tem como melhorar isso aqui ainda mais, né? Vamos deixar esse A em evidência, colocar um PY menos PX. Opa, escrevi o P aqui meio diferente. E olha só, o que vai surgir pra gente? Vai surgir pra gente essa consequência primordial da gente ter substituído aqui. Observa que já começa a existir, ó, uma definição de diferença de pressão aqui. E como é que eu vou fazer, velho, essa escrita aqui aparecer, por exemplo, outra coisa além da massa? É o que eu disse anteriormente, a gente pode usar a definição de densidade e substituir aqui direto. Obviamente, em alguns casos haverá a definição de massa específica. Então, fique atento. E massa específica é semelhante à densidade, mas é uma coisa que vale um apêndice depois. Vamos escrever a massa em função da densidade do volume. Então, vai ser ρ do líquido vezes um volume deslocado, que é essa parte que a gente separou, que é o volume que a gente deslocou. E, continuando escrevendo, vezes G. Aí você fala, nossa, cara, interessante, mas seria mais interessante ainda a gente relacionar esse volume com uma altura, com uma distância. E isso vai ser possível a partir de quê? Perceba o seguinte. Como vocês bem sabem, o volume pode ser definido como, por exemplo, área vezes uma determinada altura h. Uma altura que seja. Porque aí você vai poder escrever unidades de volume, que seriam lado vezes lado vezes lado. Então, como que eu vou escrever esse volume deslocado? De uma maneira bem inteligente.
lembre-se que o volume deslocado é exatamente esse volume que a gente pegou aqui. Ou seja, essas áreas aqui, elas vão ser o quê? Área da base vezes uma altura, que eu chamei de H no início da história. Então, eu vou escrever A vezes H vezes G. Observe que, naturalmente, eu posso fazer a divisão desse A por esse A e chegar na expressão conhecida como expressão de Esteban, que é o PY menos o meu PX, que é igual a ρ G vezes H. E essa, meus amigos, é a conhecida e proclamada Lei de Stevin. Essa é a Lei de Stevin. Lei de Stevin. E o que ela diz pra gente? Olha só pra você ver como é que é um enunciado bem forte. Que a pressão superior menos a pressão que está embaixo de um volume deslocado é exatamente o valor da densidade do líquido multiplicado pelo campo gravitacional e a altura dessa coluna deslocada. Ou seja, dá para a gente ir até além. Para uma determinada altura, haverão diferenças de pressões para um dado líquido. E eu digo coisas além ainda. Vou até pegar um outro espaço aqui. Olha, perceba o seguinte. Eu escrevi aqui, ó, PY menos PX é igual a ρg vezes H. Se você for um cara um pouco mais assíduo, conhecer algumas definições, você pode já logo de cara perceber o seguinte. A lei de Stevin, ela tem uma característica de função linear, velho. Então, o que você pode escrever? Você pode escrever, portanto, a sua pressão. Deixa eu escrever esse P mais bonitinho. Essa pressão em função de uma altura. O que vai caracterizar, gente, logo de primeira, se eu for desenhar um gráfico aqui, ó. Pressão por H, dado uma pressão inicial P0, uma função que vai crescer. E esse cara aqui, no caso, seria o nosso coeficiente angular, que determina, e que nesse caso aqui a gente poderia dizer, por exemplo, que seria o ρ vezes o G. Mas isso aí é uma questão um pouco mais matemática. Mas é uma característica importantíssima de você se lembrar que a pressão vai aumentar gradualmente a partir do momento que a gente aumentar essa altura aqui. Ou seja, se a gente colocar um zero aqui e for aumentando, a pressão aumenta, mas geralmente a gente considera daqui para baixo. Por isso, inclusive, que a gente vai desenhar essas zonas de aumento de pressão. Perceba que isso aqui, inclusive, remete diretamente a uma curva linear. Então, para você guardar no coração, a lei de Stevin é isso aqui. Eu chamei esse PY aqui de P0 para a gente poder só ter uma noção um pouco mais tutorial. Mas eu tenho certeza que se você tiver um livro didático aí, você vai ter algo escrito dessa forma aqui, por exemplo, como ρg, ρgh. E essa aqui, meus amigos, é a nossa lei de Stevin, enunciada para vocês com muito amor e carinho pelo Mano Walter. Muito obrigado se você assistiu até aqui e até a próxima.